Este programa é livre para todos os públicos. Provérbios capítulo 3, de 1 a 8. Provérbios 3, de 1 a 8. Meu filho, minha filha, não te esqueças de meu ensinamento e guarda meus preceitos em teu coração, porque com longos dias e anos de vida assegurar-te-ão eles a felicidade. Meu filho, minha filha, não te esqueças de meu ensinamento e guarda meus preceitos em teu coração, porque com longos dias de vida e anos de vida, longos dias e anos de vida, assegurar-te-ão eles a felicidade. Oxalá a bondade e a fidelidade não se afastem de ti. Ata-as ao teu pescoço, grava-as em teu coração. Assim obterás graça e reputação aos olhos de Deus e dos homens. Que teu coração deposite toda confiança no Senhor. Não te firmes em tua própria sabedoria. Sejam quais forem os teus caminhos, pensa nele, e ele aplainará tuas sendas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor, afasta-te do mal. Isso será saúde para teu corpo e refrigério para teus ossos. Palavra do Senhor. Meu filho, não te esqueças de meu ensinamento. Guarda meus preceitos em teu coração. E a consequência disso, assegurar-te-ão eles a felicidade. Nesse tema, que é, como muitos de vocês já sabem, o tema desse livro, Roteiros Bíblicos de Cura Interior, eu falo aqui que nesse livro, e portanto também nesse acampamento, eu estou unindo duas grandes paixões que Deus colocou no meu coração: a palavra de Deus, o amor à palavra, a Bíblia, e o ministério da cura interior. Esse acampamento, por exemplo, já está escolhido com esse tema desde outubro do ano passado. Cada ano, no mês de outubro, nós fazemos a agenda para o ano seguinte, com escolha, muitos já escolhem do tema, esse é um caso. E me chamou muito a atenção o seguinte: está acontecendo em Roma, hoje inclusive, o Congresso Bíblico Internacional. E esse ano é um congresso especialíssimo, porque ele relembra e comemora 40 anos da Dei Verbum, a Constituição dogmática sobre a Bíblia, o mais importante texto que a igreja produziu nos últimos anos sobre a importância e o papel da Bíblia. Faz 40 anos que esse texto foi produzido no Vaticano II e é a única Constituição dogmática, de fato, do concílio. Então, esse encontro, esse Congresso Bíblico Internacional em Roma é muito importante. E ele está refletindo sobre o tema, a importância da palavra de Deus na vida da igreja. Tem representantes de 98 países reunidos em Roma. É um congresso oficial, é um congresso sério. Nesse congresso, acaba-se de divulgar uma pesquisa que precisa
fazer com que cada um de nós, coremonos, sabe o que é? Corar-se. Vermeiemonos, de vergonha. Embranquecemos-nos de vergonha. Porque o Congresso Bíblico Internacional Católico em Roma, com 98 países do mundo representados, revela uma pesquisa. Pesquisa é claro que tem que revelar. Toda pesquisa revela. Dos católicos que se dizem praticantes, somente 3% leem a Bíblia diariamente. Não levante a mão, porque eu não quero ver ninguém com a mão seca aqui nesse acampamento. Mas será que nós, você, faz parte dos 97% que não lê a Bíblia todo dia? Se fizer, queira, por favor, aceitar os meus sentimentos, meus pêsames. Pensa, isso é dado oficial, foi divulgado no site do Vaticano. É uma vergonha. E ao mesmo tempo que é uma vergonha, essa é a grande causa, ou nós vamos ter que rasgar a palavra. Porque só os textos que eu cito nesse livro, do Roteiros Bíblicos, eu não sei quantos, não tive a curiosidade de contar quantos textos bíblicos eu cito aqui dentro. Mas todos os que eu cito aqui dentro estão relacionados a esse tema. A força da palavra como elemento absolutamente necessário para a nossa cura. É impossível pensar em cura interior, e já deixei isso muito claro aqui e em outros livros que tive a graça de escrever. Sem a cura interior não existe nenhuma outra cura. Sem a cura interior não existe cura física, não existe cura psíquica, não existe cura espiritual. A cura interior, ela vai nos preparando para que a gente possa acolher todas as outras manifestações lindas de cura que Deus quer nos dar. E a Bíblia nos deixa bem claro, sem uma íntima comunhão com a palavra de Deus, não tem como Deus nos curar. Sem Bíblia, sem a força da palavra, ninguém será curado interiormente, nunca. E aqui vem a importância de acampamentos, aqui vem a importância de reflexões, aqui vem a importância de canções que nos ajudem a mergulhar o nosso coração na palavra. Primeiro, porque a maior parte das pessoas não tem costume de ler a palavra. Aliás, a maior parte das pessoas não tem costume de ler. O Brasil ainda está entre aqueles 60 países do mundo onde a maior parte da população é analfabeta. Então já não lê. Muita gente não tem acesso mesmo. Também aí a grande importância da televisão, do rádio católico. Quantos lugares nesse Brasil, o único contato que as pessoas têm com a palavra de Deus é através dos canais católicos de televisão. E graças a Deus, sem, como diz o padre Jonas, modéstia às favas. Ele fala as favas, é uma coisa mais chique. Eu já ia falar outra coisa, melhor. As favas, as modéstias. Hoje a Canção Nova é o único meio que esse pessoal está encontrando. E sabe uma coisa que a gente está percebendo? Eu estava semana passada nos Estados Unidos pregando para os brasileiros. Também para eles. Também para eles. E isso, todos os lugares que nós já fomos, eu e Nelson tivemos no Japão.
Que coisa linda ver aquele, inclusive japonês, não só descendente brasileiro não, ou gente que foi do Brasil, japonês. Tinha uma mulher lá que ficava traduzindo para um grupo de japoneses, que está lá participando, eles assistem pela televisão, a internet. Que coisa maravilhosa, essa palavra está curando gente, lá no interiorzão do Brasil. Gente, vocês que não viajam pelo norte, pelo nordeste, não podem dizer que conhecem o Brasil. Para mim foi sempre uma surpresa, quando eu cheguei no norte, primeiro pela distância. Você sabe quantos dias de viagem para atravessar esse país? Se sai lá do Rio Grande do Sul, tem um ônibus que sai. Um ônibus, inclusive, meio velho já. E também se sair novo, chega velho. Tem um ônibus que sai na cidade de Rio Grande, lá no extremo sul do Brasil, e vai até o Ceará, em Fortaleza. Leva 4 dias. Pensa a imensidão desse país. Há lugares no Brasil aonde hoje ainda só se chega de barco ou de helicóptero, e mora um monte de gente lá. Quer dizer, hoje a gente tem a alegria de dizer, chega de barco, chega de helicóptero e chega de Canção Nova, que a Canção Nova chega lá. Quantas dessas pessoas recebem a graça da cura ali, no radinho, ouvindo? Porque do mesmo jeito que você participa, veja, essa imagem não sai da minha cabeça. Eu era um moleque quando o Brasil disputou e ganhou a Copa de 70. Lá em casa era uma das poucas casas que tinha rádio. Aquilo era gente rica. Quando você passava em frente a uma casa e visse 2 bambus assim do lado da casa, bem grandão, e um fiozinho por cima, disse, olha lá, mas esse tem rádio, mas ó. Lá em casa tinha 2 bambuzão assim, antena do rádio, ó. Que radião desse tamanho assim. Aquilo era uma coisa solene, bonita. A gente não podia pôr a mão. Rádio em casa ficava no alto, assim, só os adultos, né? Para escutar os rebetes cedo. Joga água nele, acorda! Tá na hora, 5h15. Acorda ele! Solte os cachorros nele, vó! E de noite era linha sertaneja classe A. Então, vinham os vizinhos, nossos parentes, escutar jogo no rádio. E eu me lembro, as crianças não ligavam para o jogo, mas aquela cena deles ali, todos, tio, primo, 8, 10, 20 pessoas, atenta, escutando no rádio. E a vibração, a alegria, como eles pulavam quando o Pelé fazia gol, a festa que era. Por quê? Porque a emoção vai junto. Pois, gente, hoje, louvado seja Deus, o que já está acontecendo é isso. As pessoas que estão se reunindo para ouvir pregação, essa pregação está sendo ouvida e Deus está curando pessoas através dela, em cantos e recantos desse país, lugares distantes aonde passa, acho que nunca foi um padre. Quantos padres, bispos já nos falam que há lugares na diocese deles em que passa 3, 4 anos sem que chegue um padre. E aí quando vai para fazer um mutirão de batizado, de casamento, de crisma, os padres já têm autorização para crismar, porque não tem acesso. O acesso chega pela palavra. Mas que pena que esse Congresso Bíblico Internacional esteja nos revelando que não são só esse povo distante que não tem acesso à palavra, que 97% dos católicos praticantes não está aqui. Imagine então se colocar essa estatística entre aqueles que se dizem católicos, aí vai ser assim 0,001 ou 0,02%.
Se entre os católicos praticantes só 3% tem acesso à palavra, mostra bem, gente, o desprezo que nós damos a Deus. E aí quando acontecem as coisas negativas, a hora que acontecem as coisas negativas, a gente começa a se perguntar: por quê? Por que as coisas dão errado na minha vida? Porque nós não somos fiéis à palavra. A palavra nos assegura. Se fizermos essa experiência, aliás, quem fez essa experiência tem direito depois. Meu filho, não te esqueça de meu ensinamento. Guarda meus preceitos em teu coração. Porque com longos dias e anos de vida, esses preceitos assegurar-te-ão eles a felicidade. Hoje existe seguro para tudo. E quantas pessoas gastam uma boa quantidade do seu orçamento para proteger o seu patrimônio? Tem seguro, tem que fazer seguro do carro, tem que fazer seguro da casa, tem que fazer seguro disso, tem que fazer seguro daquilo. Agora nos Estados Unidos, por exemplo, as seguradoras do sul do país, muitas delas estão completamente falidas. Não tem, imagina, todas as casas foram atingidas, como é que eles vão consertar? Isso pode esquecer. Se o governo não fizer um trabalho sério lá, está tudo valido, ninguém vai receber nada. É mais ou menos isso que acontece conosco também. Nós asseguramos as nossas coisas, nós asseguramos os nossos bens. Tem artista aí que pôs a perna no seguro, o outro colocou o seio no seguro, o outro colocou o cabelo no seguro, o outro cantor colocou com $1 milhão a voz no seguro. E o seu coração está colocando no seguro? O texto que nós lemos fala do seguro. Eles irão assegurar. Assegurar é dar garantia. Eles vão colocar no seguro a sua felicidade. Se você quer assegurar a felicidade, diz a palavra, para assegurar, para colocar a minha felicidade no seguro, quer dizer, eu tenho uma garantia de que na hora difícil a minha felicidade estará protegida, estará assegurada. Para que eu tenha essa certeza, nós precisamos, eu preciso, você precisa de uma experiência íntima com a palavra de Deus. De olhar para a palavra de fato como aquilo que ela é, palavra de Deus. De um Deus que nos fala, e nos fala por quê? Nos fala porque nos ama. Gente, muito mais do que você e do que eu, é Deus que está interessado na sua felicidade. É impressionante o número de textos na Bíblia que nos mostra o quanto Deus deseja, o quanto Deus quer a nossa felicidade. E todos os caminhos possíveis que o ser humano abriu uma brechinha para Deus entrar, pois Deus ali entrou para levantar o ser humano, para tirar o ser humano de toda e qualquer situação difícil, para curar, para restaurar. Mais do que eu e mais do que você, Deus quer nos curar, Deus quer nos salvar, porque a grande certeza que a palavra nos dá: o mal nunca vem de Deus. O mal pode até levar para Deus. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, Deus nos ama tanto, que Ele tem poder e força suficiente para transformar o pior de todos os males, como fez com a cruz de Jesus, no maior de todos os bens. Isso Deus tem poder. Agora, o mal não vem de Deus. Deus não criou o mal, Deus não permite o mal. O mal é uma ofensa a Deus, o mal é uma humilhação para Deus. Cada ser humano criado individualmente, individualizado, cada ser humano, segundo a nossa fé, saiu da mão de Deus, da mão criadora de Deus. Por isso o Salmo 138 diz: Tu, ó Senhor, me teceste no seio da minha mãe. O
ser humano foi criado para viver numa harmonia com Deus, numa harmonia com Ele mesmo, o seu próximo. Olha, quando Adão conheceu Eva no paraíso, a alegria, um se reconheceu no outro, carne da minha carne, ossos do meu, nós somos pedaços um do outro. Que alegria! A harmonia do ser humano com a natureza. Olha como a natureza, gente, está sofrendo, como lembrava São Paulo, as consequências do pecado. Essa desgraça em New Orleans, nos Estados Unidos, essa desgraça não é consequência do furacão. Furacão, eles têm lá 4, 5 por semana. Todos eles sabem que ali é região de furacão. As casas lá, a gente vê, já tem o lugar apropriado na janela para colocar o tampão, porque sabe que vem todo ano. Eles acompanham, eles sabem. No Japão é por número. Todo ano eles sabem os que vêm. Já vem lá o número 20, 30, e vai indo. Eles já sabem. O que provocou uma desgraça dessa, com essas consequências, é consequência do pecado da humanidade. É consequência do egoísmo da humanidade. É consequência da sujeira que o ser humano, por onde passa, ele vai deixando um rastro. E isso também acontece aqui no Brasil com essas enchentes que estragam a cidade. Porque todo mundo chupa uma bala e joga um papelzinho na rua. Um chiclete, abre o vidro do carro e pum! A gente não sabe se é chiclete, se é outra coisa. Normal. As crianças já vão tudo que quebra pauzinho e vão jogando. É claro, isso vai para onde? Isso vai para o rio fica pesado, não corre mais, fica poluído. Em São Paulo estão fazendo, acho que a maior obra desse governo que está em São Paulo é o que está fazendo no Rio Tietê. Limpando a beira do Tietê, fazendo aquela muralha. Isso vai ficar um espetáculo. Mas a gente tem nojo. Quando passa lá e está aquelas máquinas tirando lá de dentro. Tem pneu, tem resto de geladeira, de televisão, sapato velho. E quantas... E sabe o que me dói? A grande maioria das pessoas que jogaram isso lá são católicos. Põe minha mão no fogo. Católico? Sim, que de vez em quando vai à missa. Aquele tipo de católico que depois desespera na hora do problema. É verdade, porque eu vejo isso na igreja. Há certos lugares que se a gente precisar ir no banheiro, claro que tem gente que pensa que padre não faz xixi. Aí faz. Faz sim. Aí você vai no banheiro, você olha, meu Deus, que tsunami teve aqui. Que coisa horrorosa. Que sujeirão, mas apronta. Joga os papéis usados no chão. Aí aquilo molha depois. Aquilo fica um espetáculo, o cheiro é uma... Católico. Aí quando você vai dar comunhão, você fica, será que é essa velha que fez isso? Será que é esse rapaz? Quem será? Um deles é. Esses dias lá em casa, no retiro, tinha uma sujeira feita lá no banheiro. Eu entrei no banheiro, tive que sair, eu passo mal quando vejo essa sujeira assim. Depois, antes da pregação, fiquei olhando, que será, hein? Fosse o papai, ele ia falar, o papai mandou dizer que é esse daqui, foi a senhora. Né? Isso num retiro, com 80 pessoas. Aqui na Canção Nova a mesma coisa. Não pense no outro. Vai egoísta, vai sujando, vai largando. A natureza não perdoa nunca. A sujeira que nós fazemos para a natureza, ela vai nos devolver. O nosso organismo é perfeito e nós sabemos disso. A mãe já falava, você tomou banho quente, não sai aí na friagem. Põe um chinelo.
Não passa aí fora na janela, que a gente, quando é moço, saía do banheiro, depois de tomar o banho, bem quente, que saía com a fumaça do chuveiro, a gente ia pôr a toalha lá fora para secar. E pega aquele vento todo na cara. Ou saía com a toalha enrolada, janela tudo aberta, vento frio. Ah, eu sou jovem, tem importância. E depois, quando vai passando dos 30, se vê o vento lá, já espirra aqui. Então vai ficando fraco. Foi acumulando. Quem não se cuida vai pagar caro. Caro. O povo do interior já falava, cuidado com recaída de resguardo. Não é assim? Por quê? Porque depois vai sofrer, as consequências virão. O organismo vem, mesmo que seja uma pessoa muito boa, minha mãe, sua mãe, santa, mas vai cair, vai sofrer as consequências. Aqui nós entendemos, meus irmãos, o grande mal que o encardido está conseguindo. E vou dizer uma coisa aos senhores e senhoras, aos queridos e às queridas. Essa estatística oficial de Roma, do Congresso Bíblico Internacional, é uma das maiores vitórias do encardido. Porque a Bíblia diz explicitamente, aliás, o Evangelho de amanhã salienta para isso. A Bíblia diz explicitamente que uma das profissões do encardido é ser ladrão da palavra. O que o encardido puder fazer para que você não escute a palavra, ou não preste atenção na palavra, e isso nós temos visto inclusive dos nossos encontros. Eu já comentei isso quantas vezes. Por que eu me irrito, por que eu me enervo quando começa um a andar para lá, outro para cá e conversar na hora de pregação? Porque eu vejo que essa pessoa está sendo instrumento do demônio, que é para atrapalhar o outro. Aquele irmão que está ali do lado, que não conhece, não sabe quem é, veio lá não sei de onde, ele veio ansioso, ele está precisando de uma palavra que levante. E na hora que Deus vai colocar aquela palavra, porque é isso que nós pregadores, nós cantores, nós que rezamos com vocês, é o que nós tentamos ser. Eu falo aqui no livro, quando falo do capítulo dos profetas, que nós tentamos ser intermediários, canais. Pegamos o problema do povo e levamos para Deus e tentamos trazer Deus para o problema do povo. Apresentamos as dificuldades do povo à luz da palavra. E agora queremos apresentar a palavra para iluminar essas áreas escuras, estragadas, entrevadas, como lembra o profeta Isaías, para que a luz de Deus chegue ao coração da pessoa. E aí o encardido usa como instrumento o quê? Quantas vezes a gente usa criança? Olha que pecado. Mãe, quando você estiver num encontro, qualquer um, você está com seu filho no colo, ele começou a choramingar, você levanta devagarinho e vai num lugar que ele fica arejado. Para uma criança aguentar 1 hora de pregação, isso é um estrupício, é uma cruz. Mas os outros não são obrigados também a escutar o choro e o resmungo. Então vai num lugar onde a criança passa, porque senão você vai estar sendo instruído, e aí é uma vitória do demônio. Deus o livre e guarde. Nós não podemos consciente, muito menos inconsciente, sermos instrumentos do demônio. Ele quer roubar a palavra e ele está conseguindo. Porque para Roma divulgar uma estatística dessa, se essa estatística fosse relacionada com os filhos e filhas de Betânia, eu teria vergonha de mostrar. Betânia, então quanto mais da igreja. 3% de cada 100 católicos que se dizem praticantes, somente 3 leem a palavra frequentemente, diariamente, se possível. Só 3%. Essa é uma vitória do demônio. E essa vitória, por que será que o demônio é o ladrão da palavra? Por que será que o demônio se concentrou em tão poucas coisas? A Bíblia diz que ele é ladrão da palavra, e a segunda coisa diz que ele é ladrão da... Está vendo aí?
conhecesse a palavra, já sabia que ele é ladrão da alegria, que ele vem e rouba a nossa alegria. É a felicidade, é duas coisas que se encaixam. Por quê? Porque a palavra, ela revoluciona a vida da pessoa. Ah, padre, mas eu estou numa situação terrível, eu estou no fundo do poço. Ótimo, eu lhe dou pelo menos 10 salmos escritos por pessoas que estavam no fundo do poço. No mínimo 10. Não existe nenhuma situação da sua vida em que você não consiga vê-la refletida na palavra de Deus. Não existe nenhuma situação. Para todas as situações da sua vida, de alegria, de tristeza, de dor, de morte, tudo aquilo que causa as marcas negativas do nosso interior, todas aquelas áreas que precisam ser passadas e repassadas à graça, sob a graça de Deus, no ministério da cura interior, você vai encontrar na palavra. A palavra de Deus tem a resposta. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu dou a certeza absoluta. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem a resposta que você precisa. Tem a palavra que revoluciona a sua vida. Tem a palavra que pode mudar a sua história. Só que ela está lá, ó, fechada. Ou está aqui, trancada. Por que que nos meus livros, vocês sabem disso, eu cito explicitamente a Bíblia? Só tem um livro meu, que foi escrito mais para jovens, o Saborear a Vida, em que eu não trago os textos. Esse aqui, por exemplo, eu ainda reproduzo os textos. Esses textos básicos de cura interior, os principais salmos relacionados ao tema, aparece ali igualzinho está na Bíblia da Ave Maria. Para que a pessoa lendo pare, por isso que ele vem sempre em negrito, que já é para destacar no texto. A pessoa está lendo a reflexão, já lê aquele versículo e começa a repetir aquele versículo. E a repetição desse versículo, ela tem um poder. Ela tem um poder de restauração, ela tem um poder de cura, que começando com a cura do coração, passa para a cura da alma, a cura da mente, e vai para a cura do corpo. E a pessoa entra num processo, num círculo virtuoso. Porque a repetição de um versículo bíblico não é pura e simplesmente um pensamento bonito que alguém escreveu. É a própria palavra de Deus. É Deus falando. Por que que os salmos é a grande oração da igreja? A igreja afirma que os salmos são instrumentos de cura. Essa palavra aparece como está aí. E eu vou ler para você, está na página 71. Os salmos têm a virtude de elevar até Deus o coração das pessoas. Olha bem o que o salmo faz. O salmo é um guindaste, diz a introdução geral na liturgia das horas. Portanto, é um texto oficial da igreja que eu reproduzi aqui. É um guindaste. Ele pega você aqui, aonde você se encontra. Aonde você se encontra? Está no fundo do poço? Está na droga? Está na angústia? Está na depressão? Olha bem a palavra de Deus voltada para as pessoas deprimidas. Quantos milhões de pessoas deprimidas? Milhares, 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 que vão se afundando. E cada vez que se afunda, o demônio fica feliz. Porque quanto mais você se afunda, mais perto dele você fica. Ou não? Aonde ele mora? Aonde o encardido reside oficialmente? No infernos. O inferno. Inferno é para onde? A seta indica. Cada vez que você der descarga, lembre do encardido. Está indo. Inferno é o pai do inferior. Tudo que é inferior é parente. Então quando você está, eu estou deprimido. Deprimido é buraco. Eu estou na fossa. Aí já sabe. Estou no fundo do poço. Ótimo. Você está muito perto do seu parente lá embaixo.
Ele é parente nosso mesmo. Ele também foi criado por Deus, só que rebelou-se. Você está lá no fundo do poço. Quem vai tirar você de lá? A igreja diz, os salmos têm esse poder. É um guindaste que pega a gente lá onde a gente estiver e vai levantando. Só quem ama pode se colocar como guindaste. Vocês pais fazem isso. Quando você vai ver um desfile, vai ver alguma coisa, leva o seu filho, a primeira coisa que você faz é pegar o filho lá embaixo, colocar aqui, e daqui ele vê, ele está acima de você. Isso que é amar. Amar é levantar o outro. Essa é uma das boas definições de amor. Amar é levantar o outro. Eu não preciso de amor que pisa eu para fundar mais. Isso aí já tem gente encarregada de fazer. O encardido já selecionou. Talvez até você mesmo seja um desses enviados dele. Talvez, não sei, né? A gente não conhece todo mundo, né? Fica olhando, será que é aquele, é aquele? O Salmo levanta. Então ele tem esse poder. Eles têm a virtude de elevar até Deus o coração das pessoas. Primeira coisa que o Salmo faz, elevar até Deus o coração da pessoa. O seu coração está lá mergulhado naquela tristeza, no fundo do poço, o Salmo levanta. Segunda coisa, despertar, acordar nelas, piedosos e santos afetos. Piedosos e santos, quer dizer, sentimentos curados. Piedosos e santos significa sarado, purificado. Ajudá-las maravilhosamente a agradecer na prosperidade. Então, vê duas coisas que o Salmo faz. Ajuda a pessoa na hora da felicidade, da alegria, louvar a Deus. E na adversidade, nas horas ruins, consolo e fortaleza de ânimo. Olha que poder tem essa palavra, gente. É isso que você mais procura, que eu mais procuro. Mas procuramos aonde? Os salmos são roteiros de cura. Assim, olha essa frase que eu botei aqui, você vai encontrar no meu livro, mas não foi eu que escrevi, por isso que está entre aspas. Quando está entre aspas, significa que o autor copiou de outro lugar. Quando você copiar, você cita entre aspas. Aí embaixo, entre parênteses, está dizendo de onde veio. Mas é uma frase que eu queria ter escrito, é uma frase carismática, que a igreja escreveu. Sagrada Congregação para a Liturgia escreveu. Assim, a fraqueza humana, ferida pelo amor de si própria, é curada na medida do amor com que o coração acompanha a voz de quem salmodia. Vou repetir. Texto oficial da Igreja Católica, você encontra no livro Roteiros Bíblicos, página 71. Assim depois de tudo que eu falei, a fraqueza humana, ferida pelo amor de si própria, é curada na medida do amor com que o coração acompanha a voz de quem salmodia. A Igreja Católica afirma, num texto oficial, obrigatório a todos os diáconos, padres, freiras, frades e consagrados celibatários. Obrigatório a leitura orante, a oração diária desses salmos. A igreja está afirmando que a oração dos salmos é um instrumento eficaz, é um instrumento poderoso de cura. E que coisa triste. Algumas comunidades chegam a suprimir o salmo de meditação na hora da missa. Alguns lugares, o Ministério de Música, na hora do salmo, resolve colocar uma outra musiquinha porque acha mais bonito. E que não tem nada a ver.
Porque a única música que pode substituir um salmo na missa é o salmo cantado. Aqui no Canção Nova tem um CD de cura interessante, que é os salmos cantados. Aí sim, se o salmo, e esse texto que eu li é oficial da igreja, se o salmo é um roteiro lindo de cura, e quantos eu selecionei aqui? Selecionei alguns, gente. O mais difícil para mim é sempre selecionar, porque por mim eu queria pôr todos. Eu, se abusar, eu começava a escrever um livro, depois punha a Bíblia todinha dentro do livro e concluía. Ia ser um pouquinho maior do que a Bíblia. Mas eu também não quero humilhar a Bíblia, eu escrever mais do que a Bíblia, então põe só, seleciona os pedacinhos. O grande drama é selecionar qual que eu vou usar. A menina perguntou para mim, qual é o texto que o senhor vai usar na pregação? Eu falei para ela, eu já fiz uma listinha aqui, agora é só escolher. Só para esse acampamento aqui. Para não dizer que eu estou mentindo aqui. Só aqui tem uns 60 textos. Por quê? Porque Deus tem pressa exagerada em atingir o meu e o seu coração. Quando a gente vai lendo, gente, eu dou tanta risada. Primeiro porque eu acho certa cena muito engraçada na Bíblia. Para mim, Deus tem um humor espetacular. E eu acho que Deus vive dando risada. O Salmo diz isso também. A Bíblia não tem medo de mostrar Deus olhando e rindo para a gente. Mas a Bíblia também tem coragem de dizer que Deus ri da gente. Você fica triste quando alguém ri de você? Deus ri de você. Tem dia que Deus racha o bico. Quer ver aquele dia que você está mais nervoso? Aquele dia que você está mais brabo? Aquele dia até é bom mesmo, porque aquele dia Deus estava precisando dar umas gargalhadas. Com certeza. E a segunda coisa que impressiona na Bíblia é o exagero. O exagero de amor curador. Mas nós deixamos a Bíblia onde? Quantos que para vir para a Canção Nova brigam com a mãe, a minha Bíblia onde estava? Eu deixei aqui quando voltei 2 anos no Brasil, ficou aqui. A Bíblia fica lá durante 1 ano, 1 mês, 1 semana. Certas Bíblias que você olha, ela está amarelinha numa página, é aquela que fica aberta em cima da mesa, cheia de pó. Tem gente que tem a edição da Ave Maria de 70 e pouco, e tem página que está colada ainda, assim, aquele coisinha que vem colado na Bíblia quando eu compro. Não lê. Não tem tempo. Será que não tem tempo? Porque será que todo mundo sabe do mensalão, todo mundo sabe do mensalinho? Todo mundo comenta, os jornais estão tudo atrás. E a força da palavra que pode curar a sua vida, meu irmão. A gente tem que deixar de ser besta. Se tem alguém interessado na minha cura, e tem, a Bíblia nos revela, Deus quer me curar, Deus quer curar você. A grande felicidade que Ele assegura, olha que palavra forte, põe a sua felicidade no seguro, assegure a sua felicidade. Felicidade é o coração curado, é o coração restaurado, é a harmonia interior, é a força de Deus curando, restaurando. Mas para isso você vai ter que fazer a sua parte. E aqui nós entendemos como Deus é um pedagogo, como Deus é sábio. A cura interior só poderá acontecer como resultado de um encontro. Uma coisa interessante, a Luzia falava aqui no início da oração, que você pode trazer uma pessoa em pensamento, no seu coração, uma pessoa que está longe, que queria estar aqui, ou pode trazer uma pessoa também que não quisesse estar aqui na força do seu coração. Isso é possível. Inclusive é possível 2 tipos de cura à distância. A cura física, por exemplo. Quantos casos a gente conhece? Eu recebi tantos testemunhos
de pessoas curadas a partir da meditação do versículo bíblico diário, naquele livrinho que eu escrevi já há alguns anos, Seja Feliz Todos os Dias. Quantos testemunhos! Então a pessoa lá longe é curada. Cura física é possível, cura espiritual também. Cura espiritual é conversão. Quando a pessoa escutando uma música, quando a pessoa ouvindo uma pregação, ouvindo uma oração, tem aquela força interior, o coração da pessoa pega fogo. Ela não sabe o que aconteceu com ela. E a partir dali ela vai descobrindo um caminho novo de vida. Oh, que maravilha, houve uma cura espiritual. Mas, para que exista a cura interior, é preciso a sua participação. Não tem outro jeito. Ou alguém que impõe as mãos e reze por você, para ajudar você a entrar nesse mesmo clima, ou você, com a força da palavra. Aqui é algo, olha aqui o tamaninho. Você tem assunto aqui para quantos dias? Você tem aqui 35.568 versículos, o que dá um versículo por dia, pelos próximos 10 anos, mais ou menos. São 365 dias no ano, 35.568 versículos, dá mais ou menos isso. Um versículo, se você ler um versículo por dia, em 10 anos, você lê a Bíblia todinho. Então está na hora de você criar vergonha, porque você já está com 40, 50, alguns já estão beirando os 70 aí e nunca leram. Você já está devendo por versículo, você está devendo já uns 60 anos de Bíblia para Deus. Alguns uns 70 anos. Quantas vezes um Nelson já deve ter lido a Bíblia, não? Ó, pessoa que acompanhou praticamente a formação da Bíblia. E aí, ó, tem obrigação. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Ah, pai, eu nunca li. Um padre me falava esses tempos, eu falar bem verdade para o senhor, eu não li a Bíblia inteira, não. E a gente nota, padre, a gente nota. Não é difícil você ver se uma pessoa lê a Bíblia. A boca fala, o coração está cheio. Na hora da dificuldade, que palavra vem à tona? Lembra da história que eu contei do menino que estava olhando o padre fazer cerca? O menino estava lá olhando e o padre fazendo a cerca. Aí o padre ficou impressionado e falou: você quer aprender a fazer cerca? Eu falei: não. Mas você está o tempo todo, por que então que você está olhando? Eu quero ver o que o padre fala a hora que ele maceta o dedo. É nessas horas que eu sei se a pessoa é curada ou não é curada. Nas horas difíceis, que palavra você fala? Não responda. Porque tem gente que vem confessar e conta os pecados que falou. Padre, eu falei da puta, você vergonha, ordinário, eu falei, credo. Já falou 2 vezes, não, uma vez só, não, acabou de falar a segunda agora. Não precisa repetir. Senão você fala: padre, eu dei uma martelada na cabeça da minha mãe, dá uma martelada na cabeça do padre. Não, Deus o livre. Que palavra você fala na hora da dificuldade? Faça um autoexame, um exame de consciência. Na hora da dificuldade, qual a palavra você tem repetido? E vou dizer muita honestidade, irmão, para você. Se o que você está repetindo não é a palavra de Deus, é sinal de que a palavra de Deus ainda não criou raízes no seu coração. Então está na hora de criar vergonha nessa cara. Cada um de nós isso. Enquanto a palavra de Deus não for algo cotidiano, enquanto a palavra de Deus não fizer parte do meu vocabulário, no dia a dia, nós ainda estamos longe desse processo de cura. E é claro, se eu estou afirmando que a cura interior exige a participação ativa e efetiva da pessoa,
Meu Deus do céu! Todos nós aqui, sem nenhuma exceção, a não ser que vivamos anestesiados, que sejam pessoas computadorizadas. Todos nós aqui, gente, somos um misto de joio e de trigo. Se fosse fazer um gráfico da nossa vida, mesmo a nossa vida espiritual, daria quase que uma frequência modulada de rádio, a FM. Porque o gráfico ia começar assim, aí você sobe, tem dia que você vai lá em cima, você está no auge, você está alegre, você está feliz da vida, no outro dia já desceu. Outro dia aí começa a subir, parece um caminhão velho subindo, parando, aí, chega até aqui. Às vezes aí fica uma opção de dia, às vezes a gente passa uma semana morno, nada dá certo, né? E para complicar, às vezes vem um discípulo do encardido e aí cai aqui. Aí você começa a lutar de novo, para sair do buraco. E quanto mais luta, vai indo. Aí sobe de novo. Não é assim na sua vida? A minha é a sua também. Depois do intervalo nós vamos falar algumas causas e consequências que provocam isso em nós. Por quê? Já deixo aqui como ligação da próxima pregação. Por que tem dia que você deitou, você está tão animado, tudo bem, tudo alegre, uma lua mais bonita que a de ontem, e amanhece você não está bem? Por que basta tão poucas coisas para nos desequilibrar afetivamente? Vamos tentar descobrir isso à luz da palavra. Você tem que ter essa consciência, eu tenho que ter, cada um de nós temos que ter essa consciência de que nós não somos máquina programada, que vai lá num botão, programa, vai fazer tudo certinho, vai ser tudo bacana, vai ser um dia maravilhoso, vai dar tudo certo. Pode ser que não dê. Coisas boas acontecem para gente ruim, e coisas ruins acontecem para quem é bom. Essa é a pergunta que você mais escuta em velório. Por que será que vai assim? Tanta gente ruim no mundo, meu Deus. Eu não me conformo, ninguém me diz. Deixa ser besta, velho. Às vezes até a gente tem a nítida sensação que que Deus levou a pessoa por amor da pessoa. Que olha, uma caridade separada do ser. Já pensou? Essa pessoa está no céu, longe de você, com certeza, com certeza. Só de estar longe já é um céu. Duro. A vida é assim. Então, nós não somos um robozinho que programa. Eu estou programado. Não. Agora, a felicidade que Deus colocou no nosso coração, o desejo da felicidade, a inclinação para a felicidade é absolutamente real. Não tem outro jeito. O ser humano foi criado por Deus para ser feliz. E para ser feliz, para que essa felicidade esteja assegurada, é preciso que a palavra esteja no nosso coração ruminando. Então, será que eu já cheguei nesse estágio? O cristão não é aquele que Deus protege contra as adversidades. Deus não faz isso. Senão Ele não estaria nos amando. Amar não é carregar o outro no colo, principalmente se o outro sabe andar. Amar é ajudar o outro, é impulsionar o outro. Muitas vezes amar é empurrar o outro, é puxar o outro. E o mais bonito do amor ainda, a maior prova do amor é caminhar junto com a pessoa. Isso que é o amor. O verdadeiro amor caminha junto, pois Deus caminha junto. Está aqui no livro. Um dos roteiros que eu coloco é exatamente isso. O Deus ressuscitado que caminha conosco. A dinâmica da história, do Êxodo ao Apocalipse, do Gênesis ainda, com Abraão ao Apocalipse. É Deus caminhando. Deus está querendo caminhar na sua vida. Agora, para que você perceba a presença de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus.
Porque a palavra de Deus revela. É a mesma coisa, você vai num país que você não sabe a língua, precisa de alguém que saiba a língua para falar para você. Então você não sabe. A pessoa fala uma coisa, você entende outra. Para nós, se queremos entender o que Deus está nos mostrando naquele acontecimento, nós precisamos da força da palavra. A palavra é a grande força que ilumina o acontecimento. Então, diante de uma situação difícil, vem um versículo bíblico, sabe? Aquele versículo que você repetiu na sua oração pessoal, que você escolheu, naquela hora ele aparece, e aí você percebe essa alavanca que o texto oficial da igreja fala, que tira você daquela situação difícil e eleva você até Deus. Coloque isso no coração de Deus já ao final dessa pregação.